Se vocês leram Mateus 6, 25, 34, vocês perceberão que Jesus oferece para nós razões bíblicas contra a ansiedade. O nosso Senhor, à semelhança de um médico, está diagnosticando um problema muito sério, a ansiedade. Você está surpreso? Eu espero que não. Diferentemente do que muitos pensam, este não é um assunto reservado apenas ao campo médico ou psicológico-terapêutico. Também é um problema teológico. Jesus aborda a questão da ansiedade dizendo aos seus discípulos como eles deveriam agir para vencer esse inimigo persistente que é apresentado como um andar ansioso, uma disposição sufocante que age no centro das nossas emoções. Jesus não nos esconde de que este inimigo é frequente, e isso mostra a natureza delicada da nossa vida cristã. Na Escritura, a ansiedade é uma emoção, então ela é sentida. Nós sentimos a ansiedade. Ela é traduzida de algumas formas, como, por exemplo, uma sensação de insegurança, de medo ou preocupação. É algo que provoca inquietação, como a sensação de uma mão sufocando ou estrangulando a respiração. É exatamente esta a ideia presente na parábola da semente, quando Jesus falou a respeito daquela que caiu entre espinhos. Você está lembrado? Jesus se referia às pessoas que ouviram a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não é interessante que em Mateus 4, 24, o texto imediatamente anterior ao nosso, somos alertados ao fato de que as riquezas podem exercer senhorio sobre a vida e que ninguém poderá servir a dois senhores ao mesmo tempo? Ocupar o coração com os tesouros desse mundo fará com que percamos de vista os tesouros celestiais e passemos a duvidar dos cuidados do nosso Pai Celestial. Sem sombra de dúvidas, a ansiedade é um estado emocional que está relacionado às coisas futuras. E por isso é um inimigo revelador das nossas expectativas. Que assim, a depender das circunstâncias da vida, se mostrarão com maior ou menor intensidade no que diz respeito a esse governo sobre o nosso coração. É trágico, mas infelizmente a ansiedade é capaz de dominar o coração como um senhor tirano faz. A excessiva preocupação é uma tentação a duvidarmos do cuidado de Deus. Por isso mesmo, o andar ansioso pela nossa vida é proibido por Jesus, ainda que seja um inimigo aparentemente tão comum. No versículo 25, somos encorajados a não andar ansiosos. E no 31, a não nos inquietarmos quanto às coisas mais básicas para a nossa subsistência. Esse argumento deve ser encarado por nós como sendo complementar e também abrangente. Ou seja, o versículo 25 e o versículo 31 precisam ser vistos por nós juntos, porque juntos eles alcançam o todo desse problema. Então não é somente uma ordem para pararmos com essa ansiedade atual ou apenas uma ordem para não começarmos a ficar ansiosos. São as duas coisas ao mesmo tempo. É como se Jesus estivesse dizendo assim para a gente: se vocês estão ansiosos, parem. E se vocês não estão, nem comecem a ficar. Ah, pastor, falar assim parece fácil. Eu acho que Jesus está querendo demais. É impossível não estar ansioso com coisa alguma. Bem, esse pensamento tem mais a revelar sobre o grau da nossa fé do que sobre aquilo que Jesus requer de nós. O nosso estado ansioso é uma manifestação emocional, mas não é somente isso. Segundo nos ensina Jesus, a ansiedade revela um padrão de pensamento incrédulo, uma luta que é travada em nosso coração relativa a se a gente confia
ou se a gente não confia nas promessas feitas por Deus de sustentar a nossa vida. É por isso que o verdadeiro problema por trás da ansiedade é a incredulidade nas promessas da graça futura de Deus. É a pequena fé do versículo 30, esta fé que vacila diante de circunstâncias incertas e fora do nosso controle. A sensação de medo é o resultado de um padrão de pensamento defeituoso em relação a quem de fato é capaz de nos sustentar quando tudo mais à nossa volta parece ter desmoronado. Podemos concluir, segundo o ensino de Jesus Cristo, que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça futura do nosso Pai. Parece que temos um diagnóstico. Mas seria terrível apenas receber um diagnóstico do nosso estado emocional sem que houvesse um tratamento recomendado. Seria como se você tivesse ido ao médico e ficasse sabendo de que você tinha uma doença grave e depois o médico te despedisse com um aperto de mão sem ter te dado nenhuma receita para curar essa enfermidade. É assim que, diante deste preciso diagnóstico de que a ansiedade é o resultado da nossa pequena fé quanto às promessas referentes ao cuidado de Deus, Jesus nos oferece razões para não nos preocuparmos quanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo quanto ao que havemos de vestir. A primeira razão é que a ansiedade é desnecessária por causa de quem é o nosso Pai. A ansiedade é desnecessária por causa de quem é o nosso Pai. O salmista disse com toda e plena convicção: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, verso 5. Quando cercado por muitos inimigos, o rei Davi clamou ao Senhor por socorro. E o que ele sabia? O que estava em seu coração? Ele nos revela: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, 4. No deserto, enquanto o nosso povo andava durante 40 anos, até que finalmente entrasse na terra prometida, Deus lhes sustentou com maná, com codornizes, deu-lhes de beber a água da rocha e até mesmo preservou as suas roupas e calçados. Sim, preservou as suas roupas e calçados. Isso está relatado em Deuteronômio 29, 5. O texto diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Será que Deus mudou? Será que este Pai Celeste que constantemente sustentou seu povo no passado, que graciosamente os alimentou, tirou a sede e os vestiu, por alguma razão abandonou suas promessas ou deixou de ser misericordioso e fiel? Ora, não foi Jesus que em uma certa feita alimentou uma multidão multiplicando 5 pães e 2 peixes? Então, este mesmo Deus continua cuidando e sustentando as vidas do seu povo. A questão é: somos capazes de descansar nessa verdade? Vivemos numa época em que as pessoas estão em pânico. Em tempos assim, a ansiedade pode chegar a níveis elevadíssimos, provocando crises emocionais muito graves. Muitos cristãos perderam o emprego, a saúde, perderam entes queridos e até mesmo amigos próximos. Muitos estão vivendo à base de remédios tarja preta. Comerciantes foram obrigados a baixar as portas de suas lojas, mas as contas e os impostos continuam chegando, não é? São em tempos de incerteza como os nossos que a ansiedade surge exatamente frente a este confronto com eventos que escapam do nosso controle e revelam toda a nossa dependência e, ao mesmo tempo, a fragilidade da nossa fé. A boa notícia é que somos incapazes,
Mas Deus é poderoso para trabalhar de forma curativa, ajudando-nos em nossa falta de fé. Lembre-se de que todas as coisas estão sob o controle de Deus. E porque isso é verdade, é possível descansar, sim. Descansar com a certeza de que Ele cuida de tudo em favor dos seus filhos. A prova disso está no fato de que Jesus, por duas vezes, nos manda observar e considerar a natureza que Ele criou. Olhar para as aves do céu e considerar como crescem os lírios no campo. Sendo assim, se Deus sempre alimenta as suas criaturas e veste as flores do campo, se Ele é o autor da vida humana e nos colocou como coroa da sua criação, se a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, então, diante disso, com certeza, nosso Pai proverá tudo quanto for necessário para a preservação da nossa vida, da minha e da sua. É assim que, ao menor sinal da presença da ansiedade, lembre-se, olhe para os pássaros voando e considere como crescem as flores. Se Deus nos dá a vida, sendo ela a maior dádiva, você não crê que Ele seja capaz de sustentá-la? A gente também tem aqui uma segunda razão. E a segunda razão é que a nossa ansiedade ofende a Deus. A nossa ansiedade ofende a Deus. Quando estamos ansiosos, na realidade, estamos publicando diante de um mundo carente de verdade, cheio de insegurança, que o seu próprio povo não confia nele, não crê em quem ele é e nem naquilo que ele prometeu. Diante disto, Jesus quer que compreendamos que não faz sentido dizer que cremos no poder de Deus para salvar do inferno pecadores perdidos, mas que ao mesmo tempo duvidamos de que ele tenha poder para nos ajudar nas situações que enfrentamos nessa vida. Isso não faz sentido. Notem como a ansiedade é irracional. Como filhos de Deus, acreditamos que ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Acreditamos em seu poder para ressuscitar mortos, no seu poder para vencer Satanás, livrar do inferno, livrar dos grilhões da morte, transformar corações de pedra em corações de carne. Nós acreditamos que Deus tem o poder de conduzir a nossa vida até o céu, colocando-a no seu reino e fazendo com que ela seja eterna. A gente acredita até que um mar foi aberto para que o povo passasse com pés enxutos, que o sol parou, e a gente acredita até que uma jumenta falou. Mas somos reticentes, duvidando que Deus seja capaz de suprir a nossa vida pelos próximos meses de pandemia. Isso é terrível. Saiba, meu irmão, que se você sucumbiu diante da ansiedade, retorne às Escrituras e abra novamente seus olhos. Veja e enxergue de olhos abertos os tremendos feitos do Senhor. Recorde-se de tantos momentos em que houve apenas um único rastro na areia, do tempo em que Jesus te carregou no colo e te sustentou de forma maravilhosa. Se desconfiamos do seu cuidado, é porque não o conhecemos suficientemente bem. O remédio é estudar a palavra. Estudar a palavra para descobrir quem ele é e como supriu as necessidades do seu povo. Isso lhe dará segurança para esperar o futuro. Jesus nos oferece razões para não nos preocuparmos, e a última delas é esta: a ansiedade é inútil. Ela é inútil. Jesus nos pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Somos alertados por ele quanto ao nosso desejo de sermos senhores do nosso próprio destino, controladores do nosso futuro. Quando pensamos sobre a duração da nossa existência e nos deparamos com o fato de que somos como um sopro, como um vapor, um pânico pode tomar conta de nós. É verdade que todos os cuidados para a manutenção da nossa saúde física proporcionam qualidade de vida. Além disso, é desejável que cuidemos do nosso corpo. Porém,
não há qualquer garantia de que isto influenciará em nossa longevidade, ou seja, na quantidade da nossa vida. Não podemos nos iludir pensando que exercícios físicos, tratamento precoce ou nosso histórico de atleta forçará o Senhor a prolongar nossa existência aqui nesta terra. A preocupação desordenada com o prolongamento da vida é revelador de idolatria. Aliás, do ponto de vista da Escritura, vida abundante não tem necessariamente ligação com quantidade de tempo vivido. Ter plenitude de vida, segundo a Escritura, é experimentar da qualidade de uma comunhão imperdível com Deus, que nem a morte e nem a própria vida poderão separar do amor que está em Jesus Cristo. Quem vive para a glória de Deus não deve, portanto, se importar tanto com a duração de sua vida, mas ter em mente o fato de que certamente, pelo tempo que for, essa vida será maravilhosa. Será que somos capazes de admitir que vivemos ansiosos porque procuramos realizar não a vontade de Deus, mas a nossa? Por causa disso é que Jesus nos ensina sobre a necessidade de mudança de foco. Então considere o que deve fazer parte da nossa prioridade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa que as coisas desse mundo não devem ser prioritárias a ponto de orientar o nosso coração como um senhor. Não podemos sucumbir a essa servidão. Portanto, ainda que as pessoas, em sua busca pela felicidade, tentem cortar caminho, sabe? Encurtar o caminho pegando um atalho que, em vez de levar à felicidade, conduz à ansiedade, conforme temos visto, as preocupações com coisas materiais são desnecessárias, uma ofensa a Deus e é inútil. A conclusão final deixa ainda mais claro o que está implícito nesta mensagem. Se colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não seremos ansiosos, pois saberemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Você crê nisso?